Voltamos com uma dúvida sobre cordeiros. A Jane Nunes escreve para a gente de Contagem, Minas Gerais, com a seguinte pergunta: como fazer um balde amamentador para ovinos? Você sabe o que é isso? A repórter Ellen Santos foi conferir no Rio Grande do Sul. Ainda de manhã cedo, os animais dessa criação nos arredores de Porto Alegre esperam ansiosos a ida para o pasto para comer. Mas os pequenos são privilegiados. Já matam a fome por aí mesmo na área de repouso. Cordeiros mamam até uns 90 dias de vida. O leite da ovelha é essencial para o crescimento do filhote. Esse é o mundo ideal, só que daí tem alguns cordeiros que não conseguem mamar na mãe. Às vezes a ovelha não tem leite, ou então não quer amamentar, ou às vezes a mãe morreu também. E daí é o caso desse bichinho aqui. Tem que dar um jeitinho dele se alimentar para poder crescer forte. Acontece também com gêmeos ou trigêmeos. Um geralmente nasce mais fraco. Aí entram a criatividade e uma tecnologia simples, o tal balde amamentador que a veterinária Marlise Germer vai mostrar pra gente. Esse é um balde comum, é isso, Marlise? Desses que a gente tem em casa para limpeza. Isso, é um balde comum e a diferença só está nas peças que a gente compra separado. É um acessório como esse, específico para amamentar cordeiros. O mais comum de achar, no entanto, é esse outro, com bico maior para bezerros. Então, o que eu vou fazer? A peça é a mesma, a única coisa que eu vou é substituir o bico, né? Que isso aqui o cordeiro não vai conseguir mamar, então eu compro um bico de mamadeira normal. De criança? De criança, né? Numa farmácia, no mercado. E isso vai no balde? Isso vai no balde. No caso, esse balde só tem um furo, mas eu posso fazer quantos furos mais eu quiser. E quanto custa uma peça dessa daqui? A peça já pronta com o bico para cordeiro, de 15 a 20 reais. Vai depender. Numa casa agropecuária? Numa casa agropecuária. O leite é morno, nunca quente. E o balde tem que ficar na altura da cabeça do cordeiro, não pode ficar muito baixo. Nem sempre é fácil acostumar os bichinhos. Uns acabam fugindo para o coxo de ração. É preciso insistir um pouco para o animal notar que no balde tem leite. Depois de cada uso eu tenho que lavar ele muito bem, para que não crie bactérias ali, que na próxima vez que eu for alimentar os cordeirinhos, eu além de dando alimento, tá dando também bactérias que podem causar diarreia e deixar esse animal doente. Uma boa limpeza, tá ótimo. Tá tudo certo. Os cordeiros geralmente tomam no balde um leite em pó conhecido como sucedâneo. Vira e mexe, a gente recebe aqui, olha só, fotos e vídeos de telespectadores relatando o nascimento de bezerros trigêmeos, em gado de leite e gado de corte. Todo mundo comemorando o feito e perguntando se o fenômeno é raro. Bom, é raro, mas não muito. Acontece um caso a cada 10 mil partos. Para conseguir isso, a vaca tem que estar bem nutrida e ter também uma predisposição genética para gestações múltiplas. Agora, aos nossos telespectadores premiados, um único alerta. Quando nascem 3 bezerros de uma só vez, um deles costuma ficar mais fraquinho. E ele pode precisar de um complemento de leite em pó, como você viu agora há pouco no caso dos cordeiros. Uma roseira gigante, mas sem flores. Olha a foto que o Juraci Rezende, de Pesqueira, Pernambuco, tirou ao lado da planta. Uma roseira com mais de 2 metros de altura, galhos finos, bastante folha, mas nada de rosas. Para entender o que aconteceu, fomos a Olambra, São Paulo. A maior parte das mudas de rosa produzidas no Brasil é feita a partir de um processo chamado de enxertia. O produtor seleciona uma haste de uma planta com boa resistência a pragas e doenças e coloca no substrato. É o chamado cavalo ou porta-enxerto. Depois, ele insere uma gema de uma roseira que, de fato, ele quer produzir. A ideia é ter uma planta bonita e forte ao mesmo tempo. Só que isso não deu certo aí, Juraci. Por alguma razão, só o porta-enxerto cresceu, como nesse caso. Olha só, uma roseira com mais de 2 metros de altura, cheia de folhagem, mas nenhuma rosa, né? Nenhuma flor, que é exatamente o que aconteceu aí com você. Quem está segurando aqui e vai conversar com a gente é o Adriano Van Royer, que é um especialista em flores e produtor de flores aqui de Olambra. Adriano, por que isso acontece? Teve alguma falha. Essa daqui também está enxertada num cavalo desse. Só que essa daqui, na minha mão esquerda, vingou e na minha mão direita não. Ou ele comprou só o porta-enxerto, o cavalo, ou quebrou, aí ele de novo ficou só com o cavalo. Então, no caso do Juraci, não tem o que fazer, é substituir
erradicar o porta-enxerto que ele mostrou, que ele mandou na foto, trocar por uma outra roseira já florida, mostrando algum botão de rosa. Porque daí sim você tem certeza de que você está comprando uma roseira que vai florir no seu jardim. Você também tem uma pergunta ou sugestão? Entre lá no nosso site g1.com.br/Globo Rural. Se preferir, ligue para a gente, 4002-2884. O custo é de chamada local. O Luiz de Oliveira quer aprender mais sobre a produção de marmelo. Dá uma olhada nesse livrinho da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. A cultura do marmeleiro. Ele tem várias dicas para começar o cultivo. Custa R$ 12,50, já com as despesas de correio. Para pedir, escreva para Exalc, Biblioteca, Caixa Postal 9, Piracicaba, São Paulo, CEP 13.418-900. Também dá para baixar o conteúdo na internet de graça. É só entrar na página da exalc.usp.br/biblioteca e clicar lá no botão Publicações à Venda. Pesquisadores do Pará trabalham para preservar o jaborandi. A planta tem propriedades medicinais que podem ajudar no tratamento de uma doença dos olhos, o glaucoma. A caminhada dos folheiros, como também são chamados os coletores do jaborandi, começa bem cedo. No escuro ainda, a gente levanta, faz um café, dá um tempinho, aí sobe pro serviço. São 20, 30 dias no meio da Floresta Nacional de Carajás, em Parauapebas, sudeste do Pará. Os folheiros acampam na unidade de conservação criada em 1998 para coletar as folhas do jaborandi. É aqui que se dá a maior concentração da planta no estado. São cerca de 9.000 hectares. Hoje, ninguém vive com medo da fiscalização. Antes a gente trabalhava como clandestino, tirando folha aí de qualquer jeito, cortando de qualquer jeito, e hoje a gente somos 42 extrativistas que somos organizados. Eles criaram uma cooperativa, receberam treinamento e autorização do Instituto Chico Mendes para extrair o jaborandi da floresta sem prejudicar o futuro da espécie. É uma atividade com impacto mínimo se comparado a outras atividades como caça, como pesca, como retirada de madeira. A planta tem propriedades medicinais e entra na composição de remédios e cosméticos. Na Amazônia, a coleta das folhas se concentra no período mais seco do ano, que vai de maio a outubro. A procura pela planta vem crescendo no mercado, mas as áreas de extração estão diminuindo. Ele está na lista de espécies ameaçadas de extinção desde 1990, por causa da exploração da colheita da folha e também pela limitação de área de ocorrência. Pesquisadores da Universidade Federal Rural da Amazônia, Embrapa e do Instituto Tecnológico Vale trabalham para preservar o jaborandi. As folhas da planta produzem uma substância chamada pilocarpina, usada para fabricar colírios que tratam o glaucoma. A doença leva à cegueira e afeta cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil. Aqui, o próximo passo da pesquisa é identificar que plantas mais produzem pilocarpina, onde elas se concentram. O objetivo é selecionar as sementes dessas plantas mais produtivas para cultivar o jaborandi em escala comercial em uma área degradada dentro da Flona de Carajás. Mesmo dentro da mesma espécie, tem plantas que produzem um pouquinho e plantas que produzem muito. Agora, o porquê que elas fazem isso? Isso é determinado, tem fatores ambientais e fatores genéticos. E se a gente controla os dois, você tem plantas, você maximiza a produção da pilocarpina. A ciência vem colhendo bons resultados com os esforços para proteger o jaborandi. A floresta retribui e os folheiros agradecem. Com 3 anos nós voltamos no mesmo ambiente, panha mais do que o que panhou anteriormente. A pesquisa deve ser concluída em 2 anos. Daqui a pouco você vai ver como gestão e um bom planejamento podem ajudar muito no sucesso de uma lavoura de café.